Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos continuar novamente com as equações, só que iremos ver hoje um caso específico, equações de segundo grau. Ele é um caso específico, mas ele é muito utilizado nas ciências exatas e na engenharia. Espero que aproveite, tá certo? Vamos lá, continuaremos. Cálculo básico, equações de segundo grau. Equações. Vamos lembrar da unidade anterior, que uma equação é uma expressão que possui um grau de igualdade entre duas expressões. Então, relembrando que uma expressão A, se tiver um grau de igualdade com uma outra expressão B, iremos dizer que nós teremos uma equação. Então, essa equação, ou o termo A ou o termo B, poderemos expressar da seguinte forma. Um termo A0, por exemplo, multiplicando uma variável x de grau n, mais um termo A1, multiplicando uma variável x elevado na n menos 1, assim por diante, até um termo final AN. Tudo isso com um grau de igualdade igual a zero. Então, poderemos escrever essa equação na forma onde n pode ser dado como n igual a 2. Se n for igual a 2, poderemos reescrever a nossa equação do tipo A0 x ao quadrado mais A1 x n igual a 2 menos 1, 2 menos 1, 1, mais a x a elevado na zero é igual a 1, ou seja, a igual a zero. Então, teremos essa equação do tipo equação quadrática ou do tipo de segundo grau. Bom, então, se resumirmos essa equação do tipo A0 x na n mais A1 x na n menos 1 e assim por diante até o termo AN igual a zero, poderemos ter as equações do tipo AX mais B igual a zero, ou AX ao quadrado mais BX mais C igual a zero, onde x sempre será a nossa variável, ou ainda poderemos ter equações de graus superiores a 2, por exemplo, ax na 4 mais bx ao quadrado mais cx, ou equações ainda, ax na 10 mais bx na 9 mais cx na 8 e assim por diante. Todas essas equações são de grau n, porém, teremos que hoje usar apenas equações do tipo equações de segundo grau, ou seja, equações do tipo n igual a 2. Então, alguns exemplos. A equação 4x ao cubo mais 3x ao quadrado menos 5x mais 2 igual a zero possui grau 3. Sim, x elevado do grau máximo, que é igual a n igual a 3. O coeficiente, então, do grau máximo é n igual a 3. O coeficiente do termo dominante é o A. O A0, o A1, o A2. Nesse caso, o nosso A dominante vale 4. Então, dizemos que essa equação é do tipo de terceiro grau. Mas queremos equações do tipo de segundo grau nesse caso. Então, por exemplo, temos 3x ao quadrado mais 2x mais 4 igual a zero, onde o nosso termo dominante é 3x ao quadrado, ou seja, nós temos um grau 2 com um coeficiente de termo dominante 3. Nesse caso, teremos uma equação de segundo grau. Como resolvemos, então, uma equação de segundo grau? Bom, para resolvermos uma equação de segundo grau, utilizamos uma fórmula bem conhecida, a chamada fórmula de Bhaskara. Como utilizamos essa fórmula de Bhaskara?
A fórmula de Bhaskara, ela sempre busca reduzir a equação de segundo grau, ou seja, num termo de n igual a 2, a uma de primeiro grau, n igual a 1. Como é que a gente irá reduzir essa equação de n para 2 para n igual a 1? Sempre extraímos as raízes quadradas de ambos os membros, ou seja, a nossa equação de segundo grau ela é do tipo ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0, e teremos que achar as raízes, ou seja, os números que complementam essa equação e consigam dar essa igualdade. Ou seja, números que satisfazem x, x' e x duas linhas, por exemplo, que satisfaçam essa equação e o termo resultante, termo 1, seja igual a 0. Então, a fórmula de Bhaskara ela é composta por x é igual menos o termo b, mais ou menos a raiz quadrada do termo b ao quadrado, menos 4, que multiplica o termo a, que multiplica o termo c, sobre 2 vezes o termo a. Bom, como iremos obter x' e x duas linhas? Quem dará x' e x duas linhas será esse sinalzinho aqui, ó, de mais ou menos. Menos b mais o termo de raiz quadrada pode nos dar x'. Menos b menos o termo de raiz quadrada irá nos dar x duas linhas. Então, podemos dizer que aquele termo raiz quadrada de menos b ao quadrado menos 4a vezes c, o termo que está dentro da raiz quadrada nós chamamos de discriminante. Então, no caso, as nossas raízes serão x será igual a menos b mais a raiz do discriminante sobre 2, e x' será menos b menos a raiz do discriminante sobre 2a. Bom, vamos analisar um pouquinho esses valores do discriminante. Se o discriminante for menor do que 0, ou seja, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, for menor do que 0, nós não possuímos uma solução real, pois não existe raiz quadrada de um número negativo. Ele sempre será dado em termos de números imaginários. Se o d for igual a 0, ou seja, o discriminante for igual a 0, nós temos duas soluções iguais. x' é igual a x duas linhas, que é igual a menos b sobre 2 vezes o termo a. Se o d for maior do que 0, ou seja, o discriminante maior que 0, aí sim teremos as duas soluções reais e diferentes, ou seja, teremos x', que será menos b mais a raiz quadrada do discriminante sobre 2a, e x duas linhas será menos b menos o discriminante, a raiz quadrada do discriminante, sobre 2a. Então, para termos duas raízes distintas, sempre o nosso discriminante deverá ser maior do que 0. Bom, podemos ter uma equação quadrática em x e ela não for completa. Ela não necessariamente ela tem que ser do tipo ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Podemos ter algo do tipo x mais b ao quadrado é igual a c. Então, teremos que fazer algo chamando completando quadrado. O que seria esse completando quadrado? Iremos reescrever essa equação para que tenhamos algo similar a esse tipo de equação, ax ao quadrado mais bx mais c. Bom, x mais b ao quadrado é igual a c. Então, se elevarmos isso, poderemos reescrever x ao quadrado mais bx igual a c. Bom, das propriedades das equações, a gente pode fazer o seguinte.
nós podemos adicionar b sobre 2 ao quadrado em ambos os lados sem modificar o nosso tipo de equação. Então, x ao quadrado mais bx mais a adição de b ao quadrado sobre 2 é igual a c mais b sobre 2 ao quadrado. Se fatorarmos ambos os lados, podemos ter algo do tipo, bom, iremos fatorar, iremos adicionar isto com isto. Então, teremos x mais b sobre 2 ao quadrado, mais c mais b ao quadrado sobre 4. Então, estamos pegando uma equação quadrática incompleta e tentando transformar analogamente a nossa velha conhecida, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Vamos para alguns exemplos, então. Vamos identificar os termos das equações. Bom, temos uma equação 5x ao quadrado menos 3x menos 2 igual a zero. É equação quadrática? Sim, é equação quadrática. Nós temos um termo ax elevado na n, onde esse n é igual a 2. E quem são os nossos correspondentes? A, B e C. A igual a 5, B igual a menos 3 e C igual a menos 2. Olha só, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Ou seja, b igual a menos 3. E essa outra equação, x ao quadrado menos 4x igual a zero. Ela é uma equação quadrática? Sim, ela é uma equação quadrática. Ax na n, onde n é igual a 2. Mas temos essa equação do tipo ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero? Não, não temos. O que isso significa? Que nós temos uma equação quadrática incompleta, onde nós temos o termo a igual a 1, b igual a menos 4 e c igual a zero. Bom, vamos resolver então para a equação x ao quadrado menos x menos 20 igual a zero. Quem são as raízes? Quando falamos raízes, queremos x' e x duas linhas. Como vamos achar x' e x duas linhas? Menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c sobre 2 vezes a, onde b ao quadrado menos 4 vezes a sobre c é o nosso discriminante. Bom, vamos calcular então o nosso discriminante. Primeiro, vamos achar quem que é o a. A vale 1. Quem que é o b? B vale menos 1. E c vale quanto? Menos 20. Calculando então o nosso discriminante. B ao quadrado menos 1 ao quadrado, menos 4, vezes o a que vale 1, vezes o c que vale menos 20. Discriminante igual, menos 1 ao quadrado, 1. Menos 4 vezes 1, menos 4, vezes menos 20, mais 20. Mais 20 vezes 4, 80. Discriminante igual 81. Bom, discriminante maior do que zero. O que isso significa? Que teremos x' e x duas linhas. Então, x' vale quanto? Menos b menos 1 multiplicado por menos 1 mais raiz quadrada do discriminante sobre 2 vezes o a. Ou seja, menos 1 que multiplica menos 1, mais 1.
mais raiz quadrada de 81 vale 9. Então, 1 mais 9 sobre 2. 1 mais 9, 10, divididos por 2, 5. X' vale 5. E x duas linhas? Menos b menos a raiz quadrada do discriminante. Ou seja, x duas linhas, menos com menos 1, mais 1. Menos raiz quadrada de 81, 9. Sobre 2 vezes 1, 2. 1 menos 9, menos 8. Divididos por 2, menos 4. Então, as nossas raízes seriam, para essa solução, seriam x igual a 5 e x duas linhas igual a menos 4. Exemplo. O número menos 3 é raiz da equação x² menos 7x menos 2c igual a 0. Qual o valor de c? Bom, já sabemos que a equação x² menos 7x menos 2c já tem uma raiz que vale menos 3. Mas qual é o valor de c? Bom, então, a nessa equação vale quanto? 1. B nessa equação vale quanto? Menos 7. E C vale quanto? Bom, não sei. C vale menos 2C. Bom, o que nós temos que fazer então? Substituir então a raiz dentro dessa equação quadrática. E sabemos que o primeiro termo tem que ser igual a 0 para que essa raiz seja verdadeira. Ou seja, x² menos 7x menos 2c é igual a 0. Quem que é a nossa raiz? Menos 3. Menos 3 ao quadrado, menos 7 que multiplica menos 3, menos 2 que multiplica c é igual a 0. Menos 3 ao quadrado, 9. Menos 7 multiplicado por menos 3, mais 21. Menos 2c é igual a 0. 9 mais 21, 30. Menos 2c é igual a 0. Menos 2c é igual a menos 30, ou seja, o termo passará para o outro lado de sinal oposto. Multiplicando ambos os lados por menos 1, 2c é igual a 30, c é igual a 30 divididos por 2, c é igual a 15. Então, essa equação de segundo grau só terá solução e raiz para menos 3 se o c for um número igual a 15. Outro exemplo. Se você multiplicar um número real x por ele mesmo e do resultado subtrair 14, você vai obter o quíntuplo do número x. Qual é esse número? Bom, então x é a nossa variável. Bom, se x é a nossa variável e vamos pegar esse número e multiplicar um número qualquer por x, bom, se multiplicar o número x por ele mesmo, então é x vezes x, ou seja, x quadrado. Desse resultado, iremos subtrair 14. E o resultado vai ser o quíntuplo desse número, ou seja, 5 vezes x. Ou seja, x multiplicado por ele mesmo, menos 14, tem que ser igual a 5x. Quanto que vale, então, esse número x? X ao quadrado, menos 14, passamos para o outro lado, menos 5x, é igual a 0. Para termos o nosso grau de igualdade. Vamos rearrumar isso daqui, rearranjar. X ao quadrado menos 5x menos 14 igual a 0. Conhecemos essa equação, não conhecemos? Equação quadrática, onde A vale
1, B vale menos 5 e C vale menos 14. Como é que a gente vai achar essas raízes? Aplicando Bhaskara, ou seja, menos B mais ou menos raiz do discriminante sobre 2A. Vamos calcular o discriminante. Quem que é o nosso discriminante? B ao quadrado menos 5 ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Bom, menos 5 ao quadrado, 25. Menos com menos do 14, mais 14, que multiplica 1, que multiplica 4, igual a 56. 56 mais 25, igual a 81. O nosso discriminante vale 81. 81 maior que zero, então teremos duas raízes. Bom, quem nós teremos de raízes? Menos B mais ou menos raiz do discriminante sobre 2A. Ou seja, x' é igual menos B mais ou menos raiz de 81 sobre 2A e x duas linhas menos B menos raiz do discriminante sobre 2A. Olá, pessoal! Vimos hoje as equações quadráticas. Espero que tenham aproveitado. Realizem mais exercícios para solidificar esse conhecimento adquirido hoje. Obrigado!